Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai trabalhar um outro assunto, raciocínio lógico sequencial, ou simplesmente aparece como sequências, tá? Sequências lógicas. Vamos trabalhar um pouquinho dessas questões, e aí a gente prossegue dando continuidade a outros assuntos. O que eu queria falar para você é o seguinte: sequências lógicas, ele não tem uma teoria. Então, é uma questãozinha, são questões que ele dá uma certa quantidade de, pode ser números, pode ser letras, pode ser palavras, objetos. Então, ele dá uma sequência dessas coisinhas e ele vai perguntar o próximo, bem próximo, mais longe, né? Mas ele vai querer saber os próximos, tá? Então, assim, não tem uma teoria. É a gente fazer um teste, né? O psicotécnico lá e verificar se a gente tem habilidade de achar mesmo esse próximo, ver qual é a lógica do examinador para achar o próximo elemento, tá? Então, ele vai buscar muito mesmo o nosso raciocínio. Não tem teoria, então é uma questão só para verificar como é que está a nossa habilidade de solucionar os problemas rápido, a percepção, né? E isso é bom porque hoje em dia a gente quer funcionários que tenham essa habilidade no dia a dia de raciocinar rápido, de solucionar problemas, né? Então é para isso exercitar o cérebro. Então, por isso que cai lá na tua prova, porque ele não quer aquele funcionário lerdo que, ai meu Deus, demora para pensar, não sabe resolver as coisas sozinho, não sei o quê, não tem proatividade. Então, essas questões de raciocínio lógico vão te dar, né, agilidade para solucionar qualquer tipo de problema no dia a dia. O cérebro vai ganhando agilidade. Então, é isso que eles querem no concurso público, né? Funcionários mais eficientes, tá bom? Então, assim, esse assunto não tem teoria, você vai olhar, verificar se você sabe responder. Então, assim, minha dica, tente resolver sozinho, tente achar qual é o próximo elemento, tente verificar qual foi o raciocínio do cara para você achar o próximo, e depois você vem olhar esse vídeo aqui, tá? Então, se você já ia começar logo vendo o exercício sem pensar, para o vídeo agora e tenta fazer sozinho algumas questões. Não conseguiu, não achou, aí você vem e olha a minha resolução. As questões são bem repetidas, então se você entender o processo de umas, as outras que vierem, você já vai conseguir fazer, tá? Então, como é um assunto que não tem teoria, qualquer pessoa que trabalha aquela questõezinha de banquinha de revista, né, que seja safo nessas coisinhas assim, ele consegue resolver, achar o próximo elemento. Agora, tomara que venha uma sequência pelo menos mais elaborada, porque nós já tivemos prova aqui no Estado, por exemplo, a prova da Assembleia Legislativa foi uma negação, foi muito fácil aquela prova. As sequências eram facílimas, os números vinham assim, próximo elemento, tira 7, o próximo elemento, tira 7, menos 7, menos 7, menos 7, então estava muito fácil, né? Outra, eu até falo em sala de aula, era assim, primeiro elemento, A2, o próximo, B4, o próximo, C6, o próximo, D8. Qual é o próximo elemento que vem? É 10, muito na cara. Então, qualquer pessoa que nem estude para concurso, está apto a acertar. Então, é bom que eles façam pelo menos umas mais elaboradas, que é para realmente puxar aí, né, o raciocínio, fritar um pouco a sua cabeça e acertar mesmo quem estiver um pouco mais preparado. Tá bom? Então, vamos começar aqui a resolver essas questõezinhas e depois a gente vai dando sequência aí aos assuntos, tá? Então, vamos nessa. Vamos aqui. Primeira questãozinha de sequências. Vamos lá. Essa questão é repetida, já veio em duas provas que eu vi aqui em 2021, tá? Então, presta atenção. Os 16 números de menos 4 até 11 são colocados numa tabela 4x4 sem repetição, de modo que a soma dos números de cada coluna seja sempre a mesma. Então, ele quer que eu coloque esses números numa tabela, isso aqui é uma tabela, tá? É porque eu sou péssima nessas mesas aqui digitalizadoras. Ele quer que coloque aqui num negocinho, num quadradinho 4x4, faz de conta que isso está reto, tá? 4x4, ó. A gente vai dispor esses 16 números aqui, tá? Ok? E esses 16 números do menos 4
menos 3, menos 2, menos 1, o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não precisa escrever todos, é porque eu estou explicando, tá? Só para você entender. E todos esses 16 números, ele quer que disponha aqui, nesse quadradinho 4 por 4, sem repetir, né? Então, pega um de cada vez e não pode repetir esse número. De modo que a soma dos números em cada coluna seja sempre a mesma. Então, eu vou dispor todos esses 16 números aqui nas colunas, de modo que a soma de cada uma dessas colunas, ó, somando essa coluna aqui, a soma desses elementos, que eu não sei quais são, tem que dar sempre a mesma. Se eu dispor outros elementos aqui, a soma tem que dar sempre a mesma, tá? Então, eu vou dispor esses 16 elementos de modo que, se eu olhar por coluna, a soma deles vai ser sempre a mesma. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ver a soma geral de todos esses 16 números aqui, ó. Eu vou ver a soma geral deles, quanto é que dá, somando tudo. Aí, eu vou pegar essa soma total e vou dividir em 4 colunas. Então, vai ser o que eu vou fazer. Vamos somar todos esses números e a gente vai dividir por 4, porque essa soma tem que ser distribuída igual em 4 colunas. É só isso. Então, a gente vai somar todos esses números, ó. Cadê? A gente vai somar todos esses números e vai dividir igualmente em 4 colunas, tá? Então, para somar esses números, deixa eu só mudar a cor. Para somar esses números, todo mundo aqui, vamos fazer o seguinte, vamos cortar os elementos que são iguais com sinal contrário, porque vai zerar, ó. Vou cortar, vai zerar. Menos 4 com 4 dá 0, 3 com menos 3 dá 0, 2 com menos 2 dá 0, menos 1 com 1 dá 0, o 0 é o próprio 0, né? Então, na realidade, o que eu vou precisar somar é esse restante aqui, ó, tá? Então, a gente vai somar o 5, mais o 6, mais o 7, mais o 8, mais o 9, mais o 10, mais o 11, tá? A soma total, como eu tenho um número positivo e negativo, né? Os positivos e negativos que são iguais ali, eles vão ser zerados. Então, só fiquei com isso aqui para somar. Vamos somar essa galera, ó. 11 com mais 9 dá 20, né? 20. 20, 30, né? Ó, o que mais que eu posso ver? 30, aqui já fechou 30. Vamos guardar esses 30 aí. Esse com esse aqui dá 15, ó. 8 com mais 7 dá 15. Com mais 5 vai dar 20, ó, tá? Então, aqui, ó, 30, com mais esses 20 que eu acabei de fazer aqui, já dá 50. Com mais esses 6, 56, ó. Então, o nosso total aqui deu 56. Aí, o que que eu vou ter que fazer? 56 seriam todos esses números aqui dentro. Só que ele quer saber, assim, qual é o valor da soma de cada coluna. 56 é tudo de todas essas colunas, né? Todos esses números de poste dão 56. Como ele quer saber de cada coluna, eu vou dividir por 4, porque eu tenho 4 colunas. Então, 56 dividido por 4, isso aqui dá 1, que dá 4, sobra 1. Baixa o 6. 16 dividido por 4 vai dar 4, que dá 16 e não sobra nada. Então, a nossa resposta vai ser 14, letra C. Cada coluna vai ter uma soma 14, tá? Letra C. Né, que é facinho? Vi outro de 2021 já bem repetido, ele só muda os números e pede para colocar nesse quadrinho, soma todos os elementos e divide por 4, já que eu tenho 4 colunas. Se for 5 colunas, vai dividir por 5, e assim vai. Vamos ver a questão de número 2 também, bem recente. Essa primeira aqui foi em São Paulo, né, Prefeitura de Paulínia. Essa aqui também é de 2021, TJ Rondônia, tá? Vamos lá. Questão número 2, ó. Uma sequência de figuras, tá? O que a gente pode ver aqui? Observe a sequência de figuras a seguir. Mantendo o padrão representado na figura acima, o número de bolinhas da figura 15, Então, olha só, ele me deu o desenho da figura 1, ele me deu da figura 2, da figura 3, da figura 4, e ele quer que eu siga esse raciocínio e vá até a minha figura 15. Seguindo esse raciocínio, o que eu vou ter lá na figura de número 15, né? Eu vou ter um monte de bolinhas, tá? Então,
quantas, é isso que ele quer saber. Se você quiser contar de uma por uma, vá na fé, pode contar, tá bom? Agora, o que que eu percebo aqui? Vamos ver aqui, o que que eu percebi. Quando a gente tem uma sequência de figura, de número, de letra, de palavra, aí que ele dá o primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, eu tenho que saber qual é o padrão utilizado, tá bom? Então, o padrão que acontecer com o primeiro, se acontecer o mesmo padrão com o segundo, com o terceiro, com o quarto, aí eu sei que esse padrão vai seguir infinitamente. E aí eu tenho que descobrir qual é esse padrão. Esse que é o desafio da sequência. Qual é o padrão que ele usou? Mas esse padrão tem que ser o mesmo. Olha, no primeiro padrão foi esse, no segundo o mesmo padrão, no terceiro o mesmo padrão, no quarto o mesmo padrão. Aí eu posso dizer, opa, o padrão é único, vai seguir com ele mesmo. Agora, se o primeiro foi feito de um jeito, já o segundo é um outro padrão, o terceiro é um outro padrão, é tudo diferente, não tem uma sequência, aí não tá errado, aí tá errado, não tá certo, tá? Eu bagunço assim que sequência é igual chifre. Se acontece uma vez, não, você perdoa, pode ser que não aconteça de novo. Então, a sequência, se acontecer uma vez, não necessariamente vai acontecer de novo. Mas, chifre, se acontece uma vez, se acontece duas vezes, três vezes, rapaz, vai acontecer sempre. É a mesma coisa aqui, a sequência. Se acontece uma vez aquele critério, acontece de novo aquele critério, acontece de novo, três vezes, então a tendência é esse critério repetir infinitamente. Então, vamos ver qual é o critério aqui dessas figuras aqui que ele deu para mim. Vou só ver onde é que está esse pontinho aqui, tentar achar o bonito, que ele foge de mim. Tá para cá. O que eu percebo? Na figura 1, quantas bolinhas eu tenho aqui na minha coluna? 2 bolinhas, né? E se eu contar bolinhas na linha? Tenho 3, tá? Então, eu vou tentar ver as bolinhas por linha e coluna. Por quê? Porque quando eu quero saber uma quantidade e essas coisas estão alinhadas em linha e em coluna, eu não preciso ficar contando um por um. Eu posso simplesmente multiplicar linha vezes coluna, tá? Deixa eu só apagar aqui tudo para ficar bonitinho. Então, olha só. O que acontece? Se eu quero contar quantas cadeiras tem, ó, tem umas cadeiras bem aqui assim, ó. Poxa, quantas cadeiras tem aqui? Claro que tá pouquinho, dá para eu contar nos dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas para ir mais rápido, o que eu faço? Pego a linha e multiplico pela coluna. Eu tenho 2 na linha, tenho 3 na coluna, multiplica. 2 vezes 3 dá 6. Então, eu posso contar um a um nos dedos, ou eu posso simplesmente multiplicar linha por coluna. Então, eu quero saber quantas bolas tem em cada figura. O que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar ver quantas bolinhas tem na coluna e também na linha, ó. Tá certo? Então, o que eu percebo? Nessa linha aqui da figura 1, eu tenho 3. Na coluna, eu tenho 2. Na figura 2, o que eu percebo? Quantos que tem na coluna? 3. E na linha? 4. Tá. Vamos ver a figura 3. Quantos eu tenho aqui na coluna? Eu tenho 4. E na linha? Na linha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5. Tá, na figura 4, vamos ver se tem um padrão. Estou só conferindo aqui, vamos ver se tem um padrão. Quantos eu tenho aqui na coluna? Quantas bolinhas na coluna? 1, 2, 3, 4, 5. 5. E quantos aqui na linha? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, beleza. O que eu percebo? Eu percebo que essas bolinhas estão dispostas em linha e coluna e sempre está faltando 2. Ó, sempre está faltando 2. Não tem um, não tem 2 bolas. Ó, não tem uma, não tem 2 bolas. Está faltando uma, está faltando 2. Está faltando uma, está faltando 2. Então, o que eu percebo? Que essas bolas estão organizadas em linha e coluna, fechando tipo um retângulozinho, só que está faltando 2 bolas. Eu vou tentar fazer um padrão aqui, ó. Na figura 1, vou apagar de novo, só para ficar bonitinho, não ficar tão manchado, tá? Então, eu percebo que em todas elas está faltando 2 bolinhas lá no canto, e todas elas, as linhas e as colunas, estão sendo dispostas. Como que estão sendo dispostas? Vamos olhar de novo. Vamos lá. Figura 1. Quantos elementos eu tenho na coluna? 2. Figura 2. Quantos elementos eu tenho na coluna? 3. Figura 3. Quantos elementos eu tenho na coluna? 4. Figura 4. Quantos elementos eu tenho na coluna?
que eu... 1, 2, 3, 4, 5. Isso mesmo. O que eu estou percebendo? Que nas figuras, a quantidade de coluna é 1 a mais. Figura 1, 2 colunas. Figura 2, 3 colunas. Figura 3, 4 colunas. Figura 4, 5 colunas. Então, a quantidade de colunas é sempre 1 a mais que a figura. Então, se ele quer lá a figura 15, a gente vai ter uma quantidade de colunas lá. Quantas colunas eu vou ter? Não é 1 a mais? Então, a gente vai ter 16 bolinhas lá. Não vou desenhar que eu não vou ser doida. Então, eu vou ter 16 bolinhas lá. Então, por quê? Figura 1, 2. Sempre 1 a mais. Figura 2, 1 a mais. Figura 3, 1 a mais. Figura 4, 1 a mais. Figura 15, 1 a mais. Tá? E com relação à linha, o que eu enxergo que tem de quantidade de bolinhas lá na linha? Quanto que eu conto aqui, ó? 3. Aqui, 1, 2, 3, 4. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui nessa linha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você concorda que é 2 a mais que a figura? Ó, figura 1 tem 2 a mais. Figura 2 tem 2 a mais. Figura 3 tem 2 a mais. Figura 4 tem 2 bolinhas a mais. Então, na figura 15, a gente vai ter quantas bolinhas aqui dispostas? 17, porque são 2 a mais. Como é que eu faço para fazer a contagem de bolinhas? Como eu te falei no comecinho dessa questão, não é multiplicar linha vezes coluna? Então, nessa primeira, quanto é que eu teria? 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Só que tira essas duas que não existem, menos 2, tá? Então, 6 menos 2, 4. Ó. 1, 2, 3, 4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar linha vezes linha vezes a coluna. Para eu saber a quantidade dessas bolas, eu vou só multiplicar linha vezes a coluna, só que eu tenho que tirar aquelas duas bolas do finalzinho, que não tem, ali do cantinho, tá? Não tem essas duas bolinhas aqui, ó, certo? Então, aqui, por exemplo, na figura 2, quanto é que eu teria? Linha vezes coluna, vai ser quanto? Ou coluna vezes linha, tanto faz. Só multiplicar. 3 vezes 4, menos 2. E aqui, quanto é que vai ser? Multiplica linha em coluna. 4 vezes 5, menos as duas do canto que não tem. E a figura 4? 5 vezes 6, menos duas que não tem. Tá? Então, veja que seguiu um padrão. Quanto que vai ser? É a quantidade de linha vezes a coluna, tirando duas bolas. Então, aqui, como é que vai ser o meu cálculo? O que a gente vai fazer? Pegar a quantidade de linhas vezes a coluna, menos as duas bolas lá do canto que não vai ter. Então, vai ser essa conta que eu vou fazer. 16 vezes 17 menos 2. Quando a gente multiplica 16 vezes 17, vamos ver quanto é que dá. 6 vezes 7, 42, vão 4. 7 vezes 1, 7, com mais 4, 11. 1 vezes 3, 6. 1 vezes 1, 1. Tá? Vamos somar aqui nessa multiplicação, vai ficar 2, 7, 2, tá? Então, essa multiplicação nossa deu 2, 7 e 2, só que tem que tirar as duas bolinhas lá do cantinho que não vai ter. Então, nós vamos ter aqui quantidade de bolinhas, 270. 270, letra D. Ok? Pronto, bote aí. Refazer. Essa questão é repetida também em prova, tá? Então, quando eles estiverem organizados em linha e coluna, basta a gente multiplicar. Ver uma lógica, né, dessa linha e dessa figura, o que está acontecendo, e aí a gente consegue fazer a multiplicação, ok? Então, vamos prosseguir. Vamos lá. Terceira. Um artista criou uma faixa decorativa com o nome do estado escrito diversas vezes em sequência. Qual é a sequência que ele colocou aqui? Deixa eu ver. O que está escrito? Sergipe, de novo. Sergipe, de novo. Sergipe, e assim vai. Eu tenho uma sequência infinita, tá? Mas essa sequência é uma sequência contínua. O que o cara está escrevendo infinitamente, ó? Sergipe, tá? Sergipe, 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 tá? Então, quando a gente tem essa sequência contínua, que é uma sequência repetitiva,
como o raciocínio lógico-temporal, os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, ela é uma sequência infinita, só que ela é repetitiva. A mesma coisa, o cara não tem o que fazer, ele está escrevendo Sergipe, 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 infinitamente. Só que é uma sequência repetitiva. Então, essa sequência repetitiva, ela vem como os dias da semana, pode vir como palavra, com letra, com número, com figura. Desde que você veja qual é esse padrão repetitivo aí, tá? Então, o que ele está escrevendo aí que é repetido? Sergipe, Sergipe, Sergipe. Ele fala. A pessoa está escrevendo Sergipe, 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 foi, escreveu, ficou lá perdendo tempo escrevendo a mesma coisa. Aí ele pergunta, ok, vai ter uma hora que a pessoa vai parar. Qual é a centésima letra? A sexagésima letra, a letra de posição 257, a milésima letra. Então, ele vai perguntar em que letra parou. Igual no raciocínio lógico temporal. Que dia que parou? O que a gente faz? A gente vê o total, lá no temporal, a gente viu o total de dias que tinha e dividia pela semana, não era? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai ver o total de letras, ou número ou figura, depende da questão, né? A gente vai ver o total de letras que ele quer, no caso aqui ele pediu a milésima letra, então escreveu 1000 letras, dessas 1000 letras, ele vai querer saber onde é que parou. Então, o que a gente vai fazer? Qual é o macetezinho que eu vou te dar nessa sequência aqui, sempre assim repetitiva? Nessa questão, como foi lá de Sergipe, a pessoa escreveu Sergipe, Sergipe, Sergipe. Geralmente, quando é polícia, ele coloca lá Polícia Civil, Polícia Civil, Polícia Civil, Tribunal, 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 Imbel, 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 Amazonas, 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 escreveu infinitamente. Aí ele vai dizer, parou na letra tal. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse total, que é essa posição que ele me deu, tá? Vamos escrever aqui, total ou posição, tá? Ele vai dizer qual é a posição que parou, né? A posição total, tá? Você vai dividir pelo ciclo repetitivo. Isso aqui é o ciclo repetitivo, tá? Deixa eu colocar bonitinho, que já está me agoniando esse monte de riscado que eu estou fazendo. Então, o que eu vi aqui, ó? Que a palavra que ele está escrevendo repetidamente é Sergipe, tá? Sergipe. Como é que a gente faz esse tipo de sequência que algo se repete infinitamente, a mesma coisa infinitamente? A gente vai pegar o total, tá? Dessa posição, tá? Essa posição total que ele pediu. Você vai dividir pelos te deu. Isso aqui é o ciclo, tá? Meu ciclo repetitivo é o quê? Sergipe. Esse é o, tá? Você vai dividir pelo tamanho desse ciclo. Tá? Você vai pedir a posição total, vai dividir pelo tamanho desse ciclo. Aí você vai ter um resultado, tá? Esse resultado aqui vai te dizer a quantidade de ciclos completos. Então, essa tua resposta aqui do quociente vai te dizer a quantidade de ciclos completos. No caso, essa resposta aqui vai me dizer quantas vezes eu escrevi a palavra Sergipe. Se a pergunta for essa, quantas vezes a palavra Sergipe, quantas vezes esse ciclo aqui, Sergipe, foi escrito, tá? Aí é a resposta aqui do quociente. Agora, quando tiver o resto vai me dizer onde é que parou, tá? Então, esse resto aqui é que vai me dizer onde é que parou, em que letra parou, em que dia da semana parou, em que figura que parou, em que número que parou. Toda vez que eu tiver um ciclo repetitivo, né, que a palavra for a mesma, que o desenho for o mesmo, tá? Que eu tiver uma sequência dessa repetitiva, ele vai dizer, olha, foi até o 1000, foi até o 500, foi até o 200. Onde é que parou? Você vai olhar para o resto, tá bom? Então, vamos ver a pergunta aqui. A pessoa não tinha o que fazer, escreveu Sergipe, 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 infinitamente. Aí ele perguntou assim, ó. Cadê, meu Deus? A milésima letra dessa faixa. Bora ver. Então, é a milésima? Então, ele quer 1000 letras. 1000 letras que a gente vai dividir de quanto? Qual é o tamanho desse ciclo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. É um tamanho 7, tá bom? 7 letrinhas. Eu vou pegar 1000 e vou dividir por 7. Fazendo essa divisão, isso aqui vai dar 1, que vai dar 7, sobra 3, baixou esse 0,
30 dividido por 7 dá 4, que dá 28, sobra 2. Baixou o 0, 20. 20 dividido por 7 dá 2, e dá 14, sobrando 6. Ok? Esse é o resto. Esse resto vai dizer onde é que parou, tá? Então, esse resto 6 vai me dizer onde é que parou. Aí, o que eu vou fazer? Vou lá no meu ciclo. Esse meu ciclo é o ciclo das letras, né? Aí é igual lá no raciocínio temporal, tá, gente? Se o resto for 1 é o primeiro, se o resto for 2 é o segundo, resto 3, resto 4, resto 5, resto 6, e o último é sempre o 0. Lembrar disso, tá? Resto 0 é sempre o último lá no ciclo, tá? Então, como o meu resto foi 6, quem é que está lá na posição 6? Vamos ver quem é que está lá na posição 6. Meu resto é 6. Cadê, meu Deus, você? Se o meu resto é 6, eu parei na letra P, né? Então, se o meu resto é 6, eu parei na letra P. Deu que letra para marcar? Letra E, tá? Então, resumindo, você vai pegar a posição total, divide pelo tamanho desse ciclo e olha o resto. Onde é que parou? Só que cuidado, né? Geralmente a pergunta é onde é que parou, você só olha para o resto. Se ele perguntar quantas palavras Sergipe foram feitas, qual é a resposta lá no quociente? 142. Quantas palavras, quantos ciclos eu fiz de Sergipe? 142. Mas geralmente ele pergunta onde é que parou, tá bom? Então é assim que a gente vai resolver. Muito repetida essa questão em prova, muito, 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 muito mesmo. Tá? Vamos praticar um pouquinho mais? Vamos ver aqui, ó. Também 2021. Um funcionário da fábrica Imbel de Juiz de Fora pensou em pintar uma faixa decorativa no muro externo da fábrica com o motivo abaixo. Ó, Imbel, ó, já que é o concurso da Imbel, a pessoa não tinha o que fazer, escreveu Imbel, ó. Imbel, JF, por causa de Juiz de Fora, ó, tá vendo? Aí, de novo. Imbel, JF, de fora. Aí, de novo. Imbel, JF, Juiz de Fora, essa pessoa escreveu Imbel, não tinha o que fazer. Mantendo esse padrão, olha só a posição 500, qual foi a letra que ficou na posição 500? Então, qual é o meu ciclo? Meu ciclo é Imbel, JF. Esse é o meu ciclo, tá bom? Como é que a gente faz? Aí ele quer saber em que letra parou. Vou pegar o total, que é 500, vou dividir pelo tamanho do ciclo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de novo, tá? Vamos fazer a divisão. 50 dividido por 7 dá 7, que vai dar 49, sobra 1, baixo 0, vai dar 1, 7 vezes 1, 7, sobrando quanto? 3. Esse resto vai me dizer onde é que parou. Se o resto é 3, vai parar em cima do terceiro lá do ciclo, né? Vamos ver aqui, nosso ciclo. Vamos lá, aqui de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, resto 0. Sempre o último é o 0. Não parou em cima do 3, né? O resto 3, então vai parar em cima da terceira letra. Ó. Se o resto é 3, vai parar em cima da terceira letra. É a letra B do Imbel. Isso está aqui para marcar a letra A. Não é que é fácil? Bacana. Próxima. Vamos ver aqui. Observe a figura a seguir. A sequência de quadrados e numérios da esquerda para a direita, como 1, 2, 3, 4 e etc. Até 2015. Então, a pessoa não tinha o que fazer, olha o que ela fez. Ela fez essa figura, ó. Isso aqui, gente, foi para o SSP, ó, lá de 2015. Então, vamos lá. A pessoa colocou pontinho embaixo, depois o pontinho no meio, depois o pontinho em cima. Meio de novo, do outro lado. Então, ele coloca quina, meio, olha só. Quina, foi para o meio, subiu para a quina, veio para o meio, outra quina, desceu para o meio, outra quina, desceu para o meio, aí volta para a quina inicial. Então, é um ciclo repetitivo, ó. A bolinha
Tá mudando de posição, meio, quina, meio, quina, meio, quina, meio, quina. Aí, quando chega nesse cara aqui, ó, vamos colocar aqui a posição. Posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5, posição 6, posição 7, posição 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Primeira posição, segunda posição, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Na oitava figura, finaliza, porque quando vem a nona figura, gente, ó, repete a primeira lá. Então, o meu padrão repetitivo, ele é tamanho 8, né? Porque o nono já começa a repetir lá o primeiro, tá? Então, o tamanho do meu ciclo, nesse caso, o tamanho do ciclo é um ciclo de tamanho 8, tá? Tá aqui, ó. Eu até circulei em vermelho para não desenhar tudo de novo, que eu sou péssima de desenhar aqui, tá? O que a gente vai fazer? Ele quer, a pessoa fez até, observe a figura seguir, a sequência de quadrados, e numere da esquerda para a direita, como 1, 2, 3, 4, em diante, até 2015. Qual o quadrado 2015? Qual que vai ser? Rapaz, sei lá, eu aqui não vou ficar desenhando até 2015. Eu vou pegar o total 2015 e vou dividir pelo tamanho do ciclo. Porque eu sei que o desenho vai ser sempre esse, repetido, de 8 em 8, ó, tá? Então, 2015 dividido de 8 em 8, porque o padrão de 8 em 8 se repete, vamos lá. 20 dividido por 8 dá 2, que dá 16, sobra 4, baixo 1. Isso aqui vai dar 5, que vai dar 40, sobra 1, baixo 5, isso aqui vai dar 1, 8 vezes 1 dá 8, sobrando 7. E esse 7 aqui vai me dizer onde é que parou, tá? Esse é o resto. Esse resto vai me dizer onde é que parou. Com relação ao resto, olha só. Como é que ficaria com relação ao resto? Aí, como eu te falei aqui, o resto é só eu olhar lá na posição. Então, vamos lá. Ó, resto, tá? Com relação ao resto, aqui embaixo. Com relação ao resto. Resto 1, resto 2, resto 3, resto 4, resto 5, resto 6, resto 7, resto 0. Sempre o último é o 0, tá? Como o nosso resto é 7, a gente vai parar em cima, tá aqui, ó. Esse cara aqui. Cadê, meu Deus? Como o resto é 7, aqui, ó. Tá? Então, a bolinha vai ficar na parte de baixo do lado direito. É direito, né? Embaixo do lado direito, que é a letra B, para a gente marcar. Tá bom? É isso. Viu? A gente viu com palavras, viu com figura aí. Tá? Bem, esse estilo de questão. Vamos à próxima. Senado Federal, analista legislativo para a área de enfermeiro em 2012. Disse assim, ó, considere a sequência de letras. Vamos desenhar essa letra aqui que está muito espremido. Deixa eu só ver onde é que está um negocinho aqui, ó. A, B, C, Z, Y. Aí vem D, E, F, X, W. G, H, I, V. Depois de pensar, e aí pontinho, 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 né? Mantendo-se essa lei de formação, as duas próximas letras quais seriam? Ele quer saber as duas próximas letras que vêm, mantendo esse padrão. Aí depois de pensar, vamos ver aqui o que a gente percebeu. Bom, que o padrão é de 5 letras. Tá? Olhando a cada 5 letras. Vamos olhar aqui a cada 5 letras. O padrão é a cada 5 letras, tá? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. As 3 primeiras letras de cada padrão segue a ordem do alfabeto. As 3 primeiras letras de cada padrão, ele segue a ordem do alfabeto, tá?
Esse aqui iniciaria um novo padrão, tá? De 5 letras. E ele quer saber quem são essas duas aqui, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 letras no primeiro padrão, 1, 2, 3, 4, 5 letras no segundo, 1, 2, 3, 4, 5 letras no segundo, e aqui já iniciaria o próximo padrão, tá? Ele quer saber essas duas últimas aqui. Então, eu percebo que as 3 primeiras letras desse bloco aí, de 5, é a sequência do alfabeto. A, B, C, segue normal, a ordem do alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Então, aqui seria o comecinho do próximo padrão, ó. G, H, I, J, né? J, K, L. Então, como ele quer só esse próximo aqui, né? É o J. Já sei que vai terminar em J, tá? As duas letras que ele quer, uma eu não sei ainda, mas a outra é o J. Só de saber que é o J, a minha resposta pode ser a letra B ou a letra C, tá? Então, as 3 primeiras seguem a ordem do alfabeto, aí vamos olhar as 2 últimas. O que está acontecendo? As 2 últimas já são o final do alfabeto. O finalzinho do alfabeto, ó, essas 2 últimas, ó. Tá? Ó. YZ, WX, ó. Vamos olhar de trás para frente para ficar mais fácil. Ó. WX, YZ. Então, essas duas aqui, ó, são as 2 últimas, seguindo a sequência, as 2 últimas do alfabeto. Ele está vindo aqui, ó, nesses 2 blocos aqui de trás, nessas 2 letras de trás, ele segue o final do alfabeto, ó. Então, vamos seguir a ordem do alfabeto vindo de trás para frente. Então, vai ser U, V, W, X, Y, Z. Então, aqui seria o U, ó, tá? Seria o U. U, V, W, X, Y, Z. Não é isso? Aqui, ó. J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, aí. U, V, W, X, Y, Z. Então, é a letra U, que é a letra C. Então, olhando de 5 em 5, as 3 primeiras seguem normal a ordem do alfabeto, e as 2 últimas ali de trás é o alfabeto, só que vindo de trás para frente, né? Tá bom? Então, foi essa lógica que ele seguiu, tá? Então, por isso que eu digo, pensa sozinho, vê se você conseguiu ver um padrão e marcar a letra certa, depois você vê a resolução, tá? Questão de número 7, com o número agora. Isso aqui é bem repetida também em prova. Vamos ver o que ele disse aqui. Ó. Uma sequência de números é construída seguindo uma forma. São dados o primeiro e o segundo termo da sequência. Tá? O primeiro e o segundo vai ser dado. A diferença entre eles vai ser o terceiro termo. Cada termo posterior ao terceiro será a diferença dos 2 termos imediatamente anteriores. Nenhuma das diferenças calculadas fornecerá como resposta um número negativo. Em uma sequência, cujo primeiro termo é 26 e o segundo termo é 8, o termo que ocupa a posição 7. Então, a gente vai montar a nossa sequência de acordo com o padrão que ele deu. Ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e o sétimo, tá? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e o sétimo, tá? E ele quer saber justamente aqui, ó, quem é esse sétimo. É o que ele quer que eu veja aqui. Aí ele diz: vou te dar o primeiro e o segundo. Vou te dar o primeiro e o segundo. O primeiro é 26. O segundo é 8. Lá nos pontinhos aqui, ó, nas observações, ó. São dados o primeiro e o segundo termo da sequência. Ok, já li, 26 e 8. A diferença entre eles vai ser o terceiro termo. Então, a diferença entre eles vai ser o terceiro termo. Então, quem é que vai ser esse terceiro termo aqui? Vai ser a diferença entre eles, tá? Então, o nosso terceiro termo ficou sendo 26 menos 8. A diferença é a subtração. Quanto é que é 26 menos 8? 18, tá? Ok. O que mais que ele disse? Cada termo posterior ao terceiro será a diferença entre os 2 termos imediatamente anteriores. Então, assim, o terceiro, ele não é a diferença dos 2 anteriores? Todos os elementos agora vão ser assim. Para eu achar um cara,
ele vai ser a diferença dos dois anteriores. Para achar um cara, é a diferença dos dois anteriores. Para achar um cara, a diferença dos dois anteriores. Então, vamos lá verificar. Eu quero agora... Não quero mais achar o terceiro, porque eu já achei. Eu quero achar o quarto. Quem é que vai ser esse quarto elemento aqui? Ele vai ser a diferença dos dois anteriores. Então, vou escrever. Quem é que foi o quarto elemento? Vai ser os dois de trás. Quem é que está atrás dele? O 18 e o 8. Tá? A última observação, ele disse assim, ó, nenhuma das diferenças calculadas vai fornecer um número negativo. Então, faça só a diferença. Não pensa em resposta se vai dar negativo, não. Ele disse que não é para dar negativo, então vamos só fazer a diferença. Então, quanto é que vai dar 18 menos 8? 10. Então, quem que é o quarto elemento? É só você fazer a diferença dos dois anteriores. 18 menos 8, 10. Pronto, achei o quarto. E para eu achar o quinto? E para eu achar o sexto? E para eu achar o sétimo? Vai ser sempre usando essa lógica. Não quero achar o quarto agora, eu quero achar o quinto. Vamos lá, não quero mais esse quarto aqui. Quero achar o quinto. Como é que eu vou fazer para achar esse quinto elemento? A diferença dos dois anteriores. Para eu achar esse cara aqui, é só olhar para os dois anteriores aqui e fazer a diferença entre eles. 18 menos 10, que vai dar 8. Só que eu vou escrever. O quinto são os dois anteriores, que era o 18 menos 10, que vai dar 8, ok? Não quero mais achar o quinto, porque eu já achei. Tudo bem. Vamos achar o sexto. Quem que vai ser esse sexto aqui? A diferença dos dois anteriores. Quem é que são os dois anteriores dele? O 10 e o 8. Então, para achar esse sexto, vai ser o 10 menos 8, tá? Que vai dar 2, ó. Então, vamos lá. Então, para eu achar esse sexto aqui, para eu achar esse sexto, ele vai ser os dois anteriores, o 10 e o 8, subtraindo 2, ok? E por último, ele não quer o sexto, ele quer o sétimo. Ele quer esse sétimo. Então, vai ser o quê? A diferença dos dois anteriores. Você vai olhar para os dois de trás e vai me dizer quem é que está lá atrás. Atrás dele é 8 e 2, que vai dar 6, né? Olhando lá atrás do sétimo, a diferença desses dois aqui, ó, tá? A diferença entre eles, quanto é que dá? 6. E ele quer saber quem é esse sétimo elemento? Vai dar 6, tá? Vem direto assim. Achar o próximo a partir dos anteriores. Achar o próximo a partir dos anteriores, tá? Então, a gente tem que seguir essa formulinha aí. Tem que seguir a fórmula que ele deu. No caso, essa, para achar uma, é a diferença. Às vezes pode ser a soma, pode ser a divisão. A gente tem que respeitar o que ele mandar. A gente vai construir, tá? Próxima, vamos ver. Considere, essa aqui foi de quando? Foi de 2010, essa aqui também. Considere a sequência de números definida abaixo. O primeiro termo é 7, o segundo termo é 4. Do terceiro termo em diante, cada termo será a diferença entre os dois termos anteriores, tendo essa diferença sempre expressa em sinal positivo. O oitavo termo, então vai ser a mesma lógica, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oitavo termo. O primeiro ele te deu. O primeiro é 7. O segundo é o quarto. Do terceiro termo em diante, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. E é o oitavo que ele quer, não é? De verdade, não é o oitavo que ele quer? Uhum. Tá bom. Do terceiro termo em diante, cada termo será a diferença dos dois anteriores. Então, vou fazer essa diferença aí dos dois anteriores, tá? Então, vamos lá fazer essa diferença. Quem que vai ser o terceiro? Vai ser a diferença desses dois anteriores, né? Quanto é que é 7 menos 4? 3. Pronto. Quem que vai ser esse quarto aqui? Quem é que vai ser esse quarto aqui? Vai ser os dois anteriores a ele, ó. Subtrai. 4 menos 3, 1. Né? Quem que é esse quinto? Olhe para os dois anteriores aqui, ó. Olhe para esses dois anteriores e subtrai mentalmente aí, ó. Quanto é que é 3 menos 1? 2. Tá? Quem que vai ser o sexto elemento? O sexto elemento é a diferença desses dois anteriores. Quanto é que é 2 menos 1? 1. Não se preocupa com o sinal, porque ele disse que o resultado vai ser sempre com sinal positivo, tá?
Então, os dois anteriores, 2 menos 1, dá 1. Ah, eu quero achar esse sétimo elemento aqui. Quem é? Olha para os dois anteriores a ele, tá? Subtrai. 2 menos 1, 1. Tá bom? Ah, eu quero achar agora o oitavo elemento. Ok, olhe para esses dois anteriores e faça a subtração. Para eu achar o oitavo, eu tenho que fazer a subtração dos dois anteriores, que dá 0. Então, esse oitavo cara é 0. Tá bom? Certinho? Vamos lá. Olha essa aqui dá um pouquinho de trabalho. 2009. A média aritmética de N, a média aritmética de N números é encontrada somando-se todos esses números e dividindo o resultado por N. Então, ele me explicou o que é a média. A média aritmética é eu somar os elementos e dividir pela quantidade. Se eu tenho 2 elementos, eu somo esses 2 e divido por 2. Se eu tenho 3 elementos, eu somo esses 3 e divido por 3. Se eu tiver 4 elementos, eu somo os 4 e divido por 4. Média é isso. É somar os elementos e dividir pela quantidade. Então, vou ler de novo. A média aritmética de N números é encontrada somando-se todos esses números e dividindo o resultado pela soma por N. Uma sequência numérica A1, A2, A3 e vai embora até o AN é construída de modo que a partir do terceiro termo, cada um dos termos corresponde a quê? A média aritmética dos dois termos anteriores. Então, nas duas questões que eu fiz para você, ele disse assim, o terceiro termo seria a subtração dos dois anteriores. E nessa questão, o que ele disse? Que o terceiro termo vai seguir uma regra. Quem é? Vai ser a média dos dois anteriores. A média dos dois anteriores. A média dos dois anteriores, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro e segundo, primeiro ele me disse, ó, primeiro, segundo, terceiro. O primeiro vale 3, o terceiro vale 5, segundo aqui ele não deu, tá? E ele quer que eu vá calculando quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, Ave Maria, vai, até o 20º. Meu pai. O valor desse 20º está entre, então, não quer nem a resposta exata, ele só quer saber está entre esse cara aqui, ó, lá do finalzinho. Vamos pensar. Vamos lá. Bom, o que ele disse? Nós temos o primeiro e o segundo termo, a partir do terceiro, só que ele já deu esse terceiro, né? A partir do terceiro, como é que eu acho o terceiro? Cada termo vai ser a média dos dois anteriores. Então, para eu achar o quarto, eu tinha que saber os dois anteriores, né? Então, vou ter que achar esse cara aqui do meio, né? Mas como é que eu vou achar esse termo 2? Olha só. Tem uma formulinha, olha só. Qual é a formulinha? Esse terceiro termo, ele foi achado. Como que ele foi achado? Já que eu não sei quem é esse termo 2, eu vou chamar de x, tá? Então, assim, para eu achar esse termo 3 que ele disse, esse termo 3 ele é achado como? Ele é a média dos dois anteriores, tá? Então, para sair esse 5 aqui, ó, ele foi feito através da média dos dois anteriores. O que, que é a média dos dois anteriores? Então, o que, que a gente sabe? Que esse 3 mais esse número de trás que eu não conheço, tá? A média desses dois, o que, que é a média? Soma os dois e divide por 2, tá? Então, a média desses dois aqui de trás, ele dá o terceiro termo, que é 5. Como é que foi achado esse 5? Foi feita a média desses dois aqui de trás. O que, que é a média? Somar e dividir por 2, tá? Beleza. Quero achar o valor desse x, eu vou isolar. Esse 2 que está dividindo vai para lá multiplicando, então vai ficar 3 mais x igual a 10, tá? Para isolar o x, esse 3 vai passar lá para o outro lado subtraindo. Então, esse nosso x, ele vale 7. Esse segundo termo, que eu não sabia quem era, na realidade ele é 7. E pode ver como dá certo, ó. Por que ele achou 5? Porque ele fez a média dos dois anteriores. 3 mais 7, 10. Divide por 2, 5. Tá bom? Então, para eu achar o quarto elemento,
para eu achar esse quarto elemento aqui. O que que a gente fez? O que que a gente vai fazer? A gente vai fazer a média dos dois anteriores, tá? Média dos dois anteriores. Então, quem é que está anterior ao quarto? Né, o 7 e o 5? Vai fazer a média. Soma e divide por 2. Então, para achar um cara, tem que somar e dividir por 2 lá atrás, tá? Então, isso aqui vai dar 12 dividido por 2, que vai dar 6. Então, esse quarto termo, ele é 6. Como é que eu vou fazer para achar o quinto termo? É somar os dois anteriores, tá? Eu quero achar esse quinto termo. Somar os dois anteriores e dividir por 2. Então, vai ficar 6 mais 5 dividido por 2. 6 mais 5, 11. 11 dividido por 2 dá 5,5. 5,5. Então, lá vem número quebrado. 5,5. Ó, tanto que a resposta está tudo quebrado. Ele quer compreendido de onde a onde? Até chegar no 20. Vê Maria. Pois é, sacana, né? Como é que eu vou fazer para achar esse sexto elemento? Como é que eu vou fazer para achar esse sexto elemento aqui? Vamos lá? Soma os dois anteriores. Quem é que está anterior a ele? 6 mais 5,5. 6 mais 5,5 divido por 2. Quando eu somo, inteiro com inteiro, vai ficar 11,5, ó. 11,5 dividido para 2, tá? 11,5 dividido para 2. 11,5 dividido para 2. Como é que a gente vai dividir aqui para 2, galera? Divide quem está na frente da vírgula, depois você divide quem está atrás, tá? Então, vamos lá. 11 dividido para 2, isso aqui dá 5, que dá 10, sobra 1, certo? Vou baixar o próximo. Só que para eu baixar o 5, eu vou ter que passar pela vírgula. Ó. Então, passa a vírgula aqui. Ó. Quando eu passar pela vírgula, passa a vírgula lá no resultado. Baixo o 5. Só posso baixar o 5 depois que eu passar a vírgula, tá? 15 dividido por 2 dá 7. 7 vezes 2, 14. Sobra 1. Acrescento 0, a vírgula já foi passada. 10 dividido por 2, 5. Então, e dá nada, zerou aqui. Então, essa minha conta, 6 mais 5,5 dividido para 2, isso aqui vai dar 5,75. 5,75. 5,75, tá? Vou achar o sétimo termo. Quem é esse sétimo termo? A carniça. Esse sétimo termo vai ser a soma dos dois anteriores. 5,5 mais 5,75. Dividido para 2, porque a média, né, é a soma dos dois anteriores dividido para 2. Então, se eu somar, vamos fazer esse rascunho aqui para cima, ó, soma vírgula embaixo de vírgula, 5,5, 5,75, vírgula embaixo de vírgula, tá? Baixo 5 aqui, 5 mais 7, 12, vai 1, 11, vírgula embaixo de vírgula. Deu 11,25. Essa soma deu 11,25. Bora dividir por 2. 11,25 dividido por 2. Quanto é que dá? Tá? Vou ter que fazer a continha, só não tem espaço, né? Vou pegar a borracha aqui. Essas continhas aqui eu vou apagando só para ter espaço, tá? Deu 11,25. Esse é o meu espaço de rascunho lá em cima. 11,25 dividido para 2. 11,25 dividido para 2. Ó. Divide a parte da frente da vírgula. Vai dar 5, que vai dar 10, sobra 1. Para baixar o 2 tem que passar pela vírgula, não é? Beleza. Passa a vírgula aqui, ó. 12 dividido para 2, isso aqui dá 6, que dá 12, não sobra nada. Pode baixar o 5, porque você já passou pela vírgula. 5 dividido para 2 dá 2. 4 sobra 1. Acrescento 0, já passou a vírgula, não precisa passar de novo. Isso aqui dá 5, que dá 10 e zero a conta. Tá? Ai, ai. Então, esse sétimo elemento, ele vai ser 5,625. Esse sétimo elemento. Quem que seria o nosso oitavo elemento? Tem que somar os dois anteriores. Vamos somar esses dois anteriores aqui, ó. 7,75
soma com 6,625. Põe a vírgula embaixo de vírgula, tá, pessoal? E vamos somar. Baixo 5 aqui. 7. 13. Vai 1. Ó, dá 11. Baixou a vírgula, né? 5 mais 5 com 1 dá 11. Então, deu essa a minha soma. Então, para achar o oitavo elemento, eu somei os dois anteriores, que foi 5,75 mais 6,625, e tem que dividir por 2 ainda. Então, esse aqui, ó, deu 11,375, tá? Vou dividir por 2 ainda. Quando eu divido por 2, vamos ver o resultado. Fiz a soma, agora vou dividir por 2. Trabalhosinho, né? Vamos lá. 11,375 dividido para 2. Divide quem está na frente da vírgula, vai dar 5, que vai dar 10, sobra 1. Para baixar o 3, tem que passar pela vírgula, não tem? Então, passa a vírgula aqui, ó. Aí eu baixo o 3. 13 dividido para 2 dá 6, que dá 12, sobra 1. Pode baixar o resto, já foi passada a vírgula. 17 por 2 dá 8, que dá 16, sobra 1. Baixo 5, dá 7, que dá 14, sobra 1. Acrescento 0, dá 5, sobra nada. Então, essa minha resposta deu quanto? Deu um número, ó, 5,6875, tá? Cinco vírgula 6,875. Ai, professora, já estou cansada. Eu também. Já estou mais do que morta de cansada. Para eu achar esse nono elemento, peraí. Para eu achar esse nono elemento, olha o que eu observei aqui. Desse nono elemento em diante. O que vai acontecer? O que ele vai ser? Ele vai ser a média dos dois anteriores, ó. Cadê? Ele vai ser a média desses dois anteriores, não vai? Só que esses dois anteriores, você consegue ver que ele é 5,6 e 5,6, né? Então, o 9, ele vai ser 5,6 alguma coisa, 5,6 alguma coisa. Então, vamos aproximar. Vamos trabalhar como se fosse só 5,6. Vamos dar uma aproximada, só para você ver a malícia do negócio. Era para fazer só até o oitavo mesmo. Aí o que eu observo? Que para eu achar esse nono elemento, ele vai ser o quê? 5,6 e tarará, mais 5,6 e tarará, dividido por 2, tá? Quando eu somo um número mais ele, divido por 2, dá ele mesmo, tá? Então, 5,6 mais 5,6, quando você fizer a soma, isso vai dar 11,2. Dividido para 2, isso vai dar 5,6. Então, do nono em diante, a minha resposta vai ficar beirando ali o 5,6, tá certo? 5,6. 5,6 e alguma coisa, porque eu eliminei a parte de trás só para não ter muito trabalho. Então, vai ficar 5,6 alguma coisa, 5,6 alguma coisa, 5,6 alguma coisa em diante, né? Porque minhas somas a partir de agora, ó, o nono vai ser 5,6 com 5,6, que a resposta é 5,6. O décimo vai ser 5,6 alguma coisa com 5,6 alguma coisa. Também vai ser 5,6 alguma coisa, tá? E o próximo vai ser 5,6 com 5,6, né? Então, até o 20, o que vai ser? A minha resposta vai ficando 5,6 alguma coisa, tá? 5,62, 5,61, não sei. Vai ficar 5,6 alguma coisa. Então, o que ele pediu aí? O valor do 20º termo. Era para eu fazer até o nono só, e eu tinha que observar isso, que a partir do nono tudo vai ficar 5,6 alguma coisa. Então, a resposta do 20 vai ficar 5,6 alguma coisa.
Se é 5,6 alguma coisa, a minha resposta vai ficar entre 5,6 e 5,7. Trabalhosinha, né? E de 2009 essa aí, tá bom? Vai lá, tente refazer, tá bom? Pernambuco, né? Próximo, vamos dar uma olhada. Felipe escreveu uma sequência de números naturais, da seguinte forma, começando pelo número 1, e escreveu os 3 primeiros números naturais. Pulou os 2 seguintes, escreveu mantendo a ordem, mais 3 números naturais, pulou os 2 seguintes e assim por diante. O centésimo número que o Felipe escreveu. Vamos ver como é que foi o critério dele. Ó. Vou escrever aqui, ó. Ele escreveu 1, 2, 3, pulou 2, ó. 4, 5, aí foi para o 6, 7, 8. Ele escreve 3, aí ele pula 2, né? Tá, 7, 8. Aí, 9, 10, 11, 12, 13, faz 3 consecutivos, ó, aí ele pula 2, 13, 14, 15, aí vem 16, 17 e 18, né? 16, 17, 18. Aí ele vai pular 2, continuando esse padrão. 19, 20, aí vem 21, 22, 23. Aí ele pula 2, 24, 25, aí vem 26, 27, 28, né? Vou fazer de novo. Pula 2. 29, 30 e vem 31, 32, 33, né? Pula 2. 34, 35 aí vem 36, 37, 38. E assim vai o padrão dele, tá bom? O centésimo número que ele escreveu, meu amigo, para eu fazer isso até o 100 não dá. Então, assim, para eu achar o centésimo que está bem longe, vamos ver aqui, ó. Não sei se você enxergou, mas eu enxerguei a seguinte coisa, ó. Eu enxerguei a seguinte coisa. Se eu olhar esse ciclo de 6 em 6 números, tentar olhar aqui, ó. Depois de pensar um pouquinho, eu enxerguei, ó, olhando de 6 em 6 números, ó. Olhando em blocos de 6 números. O que está acontecendo? O final desses números vai ser sempre o mesmo. 1, 2, 3, 6, 7, 8, olha o final. 1, 2, 3, 6, 7, 8, olha o final. 1, 2, 3, 6, 7, 8, olha o final. 1, 2, 3, 4, desculpa, 1, 2, 3, 6, 7, 8, né? Então, se eu olhar de 6 em 6, um ciclo de tamanho 6, a minha resposta final ou vai ficar sendo 1, ou vai ficar sendo 3, ou 2, ou 6, ou 7, ou 8, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar como ciclo. É um ciclo que o final é sempre o mesmo. Então, é um ciclo repetitivo, tá bom? O começo muda, mas o final é sempre o mesmo. Então, o que eu vou fazer? Ele não quer o centésimo número? Então, eu vou pegar, são 100 números, a gente vai dividir pelo ciclo. Esse meu ciclo tem tamanho quanto? 6. Ciclo de tamanho 6, tá? Então, vou dividir por 6, porque eu tenho 6 termos, tá? E aí a gente vê a terminação. 100 dividido por 6, isso dá 1, e sobra 4, baixo, dá 6, que dá 6, sobra 4, baixo 0, vai dar 6, que dá 36 e sobra 4. Se sobra 4, é porque vai parar em cima do quarto, vai dizer onde é que parou. Isso aqui vai dizer onde é que parou. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e o resto 0. Lembra disso? Né? Do ciclo? Então, se o meu resto deu 4, vai parar em cima do quarto. Vai parar em cima do quarto. Quem é o quarto? É a terminação 6, ó. O quarto, 1, 2, 3, quarto. Ó, é quem tem terminação 6, ó. 1, 2, 3, quarto. Sempre o quarto é quem tem a terminação 6, ó. Cadê? 1, 2, 3, 4. Terminação 6. Então, assim, o número da frente eu ainda não sei, mas eu sei que a terminação é 6. Tem resposta terminando em 6? Tem.
Então, é um ciclo padrão que o final se repete. O final poderia ser 1, 2, 3, 6, 7 ou 8. Então, como eu vi que parou em cima do quarto, cadê onde é que está? Em cima do quarto, então vai ser alguém que termina em 6. Na minha resposta, tem alguém que termina em 6? Tem, letra D. Tá bom? Ok. Então, pronto. Fechou. Tá bom? Então, foi. Dá uma copiadinha aí. E vamos ver a próxima. Na sequência x, y, z, 0, 1, 2, 3, 6 e 11, cada termo a partir do quarto é a soma dos 3 termos imediatamente anteriores. Então, olha só. X, Y, Z. 0, 1, 2, 3, 6, 11. Tá? Todo termo vai ser o quê? Como é que ele falou? Cada termo foi feito através da soma dos 3 anteriores, né? Então, qual que vai ser o valor desse x aqui, ó? Ele já me deu o resultado e ele quer saber o valor inicial, né? Então, olha só. Como é que eu achei o 11? Como é que foi achado o 11? Você tinha que somar os 3 anteriores, foi isso que ele disse, ó. Por que que saiu o 11? Olha os 3 anteriores dele. Da onde que saiu o 11? Olha para os 3 anteriores. Foi o 2 mais o 3 mais o 6, que realmente dá 11. Por que que saiu o 6? Olha os 3 anteriores dele. Olha os 3 anteriores dele. Por que que saiu o 6? Olha os 3. É 1, 2 e 3. Realmente dá 6, tá? Da onde que saiu o 3? Dos 3 anteriores a ele, ó. Tá? Então, o 3 saiu da onde? Somando o 0, o 1 e o 2, tá? Da onde que saiu o 2? Olha os 3 anteriores, tá? Então, da onde que saiu o 2? Olha os 3 anteriores. Z mais 0 mais 1. Opa, tem uma equaçãozinha com uma letra. Eu acho que dá para eu achar o valor desse Z. Como é que saiu o 2? O 2, ele é as 3 letras anteriores. O Z, o 0, 1. Então, vamos achar o valor desse Z, já que tem letra, né? Então, olha só, vou trazer para cá. O 2, ele é quem? Ele é o Z mais o 0 mais o 1. Vamos achar o valor desse Z. 2 igual a Z mais 1, né? Porque 0 mais 1 dá 1. Para isolar esse Z, joga esse 1 lá para o outro lado subtraindo. 2 menos 1. O nosso Z, ele é 1. O nosso Z vale 1. Opa, já achei o valor dessa letrinha. Ele é 1, né? Então, como é que ele achou o 2? Ele achou o 2 através dos 3 anteriores, tá? Não quisesse montar a fórmula, não precisava. Por que que saiu o 2? Porque eu tive que somar esses 3 anteriores. Então, esses 3 anteriores aqui, para dar 2, claro que tem que ser 1, 0 e 1, né? Você podia fazer de cabeça, mas como eu estou explicando, eu tenho que saber fazer a conta. Mas de cabeça já dá para ver. Para sair o 2, são os 3 anteriores. 1 mais 0 mais 1. Então, o Z vale 1, tá? E como é que sai? Da onde que saiu esse 1? Ora, da onde que saiu esse 1? Esse 1 saiu dos 3 anteriores. Esse 1 saiu dos 3 anteriores. Quem eram os 3 anteriores? Y, o Z, que é 1, e o 0, né? Então, esse 1 saiu dos 3 anteriores, tá? Vou colocar até que era Z aqui, tá? Então, esse 1 saiu dos 3 anteriores. Esse 1, ele é quem? Y, Z e 0. Que você pode fazer de cabeça, tá? Mas eu vou fazer a conta aqui, ó. O 1, ele é o Y, que eu não sei. O Z vale 1 e 0, tá? Esse Y vai ser igual a 1 mais 0 dá 1, né?
Vou passar esse 1 para lá subtraindo. Esse nosso y vale quanto? 0, tá? Então, esse nosso y vale 0. Tá? Mas, se não quisesse armar conta, equação, não precisa, faça de cabeça, porque a gente tem que economizar tempo lá no dia da prova, né? Como é que a gente vai olhar aqui, ó? Poxa, para sair esse 1, quem é que tinha que ser? Tinha que ser esses 3 anteriores, né? Então, para dar 1, é 0, 1 e 0. Que aí fica 1. Com certeza, somando esses 3 anteriores dá 1. Tá bom? Então, era isso. Como é que saiu esse 0? Da onde que saiu esse 0? Da onde que saiu esse 0? Esse 0, ele é fruto das 3 letras anteriores. Ele é fruto das 3 letras anteriores, tá? Certo? Então, para dar 0, olha essas 3 letras aqui anteriores. Para dar 0, 1 mais 0, mais quanto vai dar 0? Ah, professora, de cabeça, menos 1. Ok. Mas se não quer fazer de cabeça, vamos fazer a conta. O 0, ele é fruto do x mais o y mais o z, que é a soma dos 3 anteriores. O x eu não sei, o y vale 0 e o z vale 1. Para achar o valor desse x vai ser igual a 0 mais 1 dá 1, passa 1 para lá subtraindo, 0 menos 1. Então, esse x, ele é menos 1, tá? Esse x, ele é menos 1. E a pergunta é qual o valor desse x, né? Esse x, ele é menos 1, tá bom? Então, eu tinha que vir de trás para frente, tá? Ok? Achamos aí o valor desse x que ele pediu, indo de trás para frente. Vamos ver? A próxima. Em uma sequência de números, para quaisquer 3 termos consecutivos, x, y, z, vale essa relação. O z, ele é 3y menos x. Se o 18º termo da sequência vale 2 e o 20º termo vale 10, então o 14º termo, quem é? Ele que é o 14º, quer que volte, né? Ó, 14º, 15º, deixa eu afastar um pouquinho. 14, 15, o termo 16, 17, termo 18, termo 19 e o 20º, né? Termo 20, tá bom? Bom, vamos coletar os dados agora. Em uma sequência de números para os quais 3 termos consecutivos, x, y, z, ou seja, nessa ordem, x, y, z, vale essa relação. Então, a equação vai ser essa, z igual a 3y menos x, tá bom? O termo 18 dessa sequência vale 2. E o termo 20 dessa sequência vale 10. Quanto que vale o termo 14? Não sei. Mas olha só. Em uma sequência de números para os quais x, y e z são consecutivos, a relação é essa. Então, olha só. Vou começar da onde? Dos números que ele deu para mim. Aqui do 2 e do 10, né? Então, como ele disse que os números são consecutivos, aqui é o x, aqui é o y e aqui é o z. A gente vai considerar esses consecutivos. Começar aqui dos números que ele deu. E para esses números x, y e z, eu tenho aquela relação ali, ó. Tá? Então, a gente vai tentar achar o valor desse y. Achando o valor desse y, a gente vai tentar ir voltando até o 14. Então, vamos ver aqui, ó. Quem que é o meu x primeiro aqui, ó? Utilizando aquela terna 18, 19 e 20. Lá na terna do 18, 19 e do 20, usando essa conta do 18, 19 e o 20, o que que a gente tem? A gente tem o x sendo 2, o y eu não sei, e o z, o y eu não sei, o z vale 10, tá? Então, esse y aqui eu não sei. Vamos lá? Qual é a fórmula que a gente usa? Z igual a 3y menos x. Meu z. Quem que é o meu z? Não é o 10?
vai ser igual a 3 vezes o y não sei quanto é, menos o x que vale quanto? 2. Vamos achar o valor desse y? 10 vai ser igual a 3y. Estou copiando de novo. Para eu achar o valor do y, gente, eu vou ter que isolar esse y, né? Então, substituir o valor das letras, agora eu vou querer achar o valor desse y. Então, eu vou isolar. Esse 2 que está subtraindo vai ser jogado lá para o outro lado somando. Então, vai ficar 10 mais 2 igual a 3y, tá? Isso vai ficar 12 igual a 3y. Passa o 3 para lá dividindo. Então, 12 dividido por 3 é o meu y. Então, esse y, ele vale 4. Tá? Achamos o valor do y. E aí, professor, eu vou ter que fazer essa conta até voltar lá no 14? Vai. Achei o valor do y que estava faltando, usando, né? Como os valores que ele me deu estão lá para trás, eu joguei o x e y e usei lá para trás. E joguei a fórmula que ele me deu. De acordo com a fórmula que ele me deu, o z, ele é 3 vezes o y menos o x. Então, meu y... Cadê, meu Deus? O meu y, ele vale 4, tá? Achei, tá aqui perdido com essa bolinha. Meu y vale 4. Agora, vamos entender essa fórmula que ele deu, pessoal. O que ele quis dizer com essa fórmula para a gente não ficar montando a fórmula toda vez? O que ele quis dizer para mim? Que quem é o z? Não é o cara da frente? Não é o elemento da frente, ó. Quem é o z? É esse elemento da frente. Para eu achar o elemento da frente, ele vai ser os dois de trás. Então, a gente vai continuar com o raciocínio anterior. Para eu achar um cara da frente, ele vai ser os dois de trás. Porque a fórmula está dizendo assim, ó. Ai, não estou achando essa bolinha, eu vou colocar no vermelho, porque as outras coisas eu não consigo enxergar. Vou apagar aqui que eu saí fazendo um monte de risco. Então, a gente vai continuar com a ideia das questões anteriores. Como é que eram as questões anteriores? Para achar o termo da frente, não era para olhar por detrás? Então, olha só, a fórmula ele disse assim, ó, que o z é igual a 3y menos x. O que ele quis dizer? Z é o cara da frente, ó. Esse z, que é esse cara da frente, ele é quem? Ele é os dois caras de trás, ó. Ele é a subtração dos caras de trás. Mas como assim? Ele é 3 vezes o y menos esse x. Ele vai ser 3 vezes esse de trás menos o próximo de trás. Vamos ver se a gente entendeu? Vamos agora voltar usando essa lógica, tá? Vamos tentar voltar a usar essa lógica. Para eu achar o 4. Tá no vermelho? Deixa eu ver. Vermelho. Para eu achar esse 4. Tinha um, tá aqui. Para eu achar o 4. Quem é ele? Vai ser esses dois de trás, tá? É o triplo desse de trás menos alguém. Então, olha só, vamos fazer o triplo desse de trás aqui mentalmente. 3 vezes 2. 3 vezes 2 dá quanto? 6. Dá 6. Para dar 4, aqui tem que ser 2. Porque 6 menos 2, quanto é que dá? 4. Tá? Da onde que saiu esse 2? São os dois de trás. Tá? São esses dois de trás. Quem que é? É o triplo do que está bem atrás dele. 3 vezes 2, quanto é que dá? 6, tá? 6 menos quanto? Vai dar 2 aqui, ó. 6 menos 4. 6 menos 4 dá 2, tá? Vamos voltar um pouquinho mais. Da onde que saiu esse 2 aqui? Da onde que saiu esse 2? Lembra que você vai ter que fazer o quê? 3 vezes esse cara de trás. 3 vezes 4, 12. 12 menos quanto? Deu 12 aqui na frente, né? 12 menos quanto vai dar 2? 2 menos 10. Tá? Poxa, da onde que saiu esse 4, então? Esse 4 vai ser esses dois anteriores aqui, ó. 3 vezes esse de trás, 3 vezes 10 dá 30.
3 vezes 10 dá 30. 30 menos quanto dá 4? 30 menos 26. Tá? Então, para não ficar fazendo todas essas contas, você tem que pensar que o cara da frente, ele é 3 vezes o anterior menos o próximo anterior. Então, esse 14 que ele estava precisando achar era o 26. Tá bom? Tenta fazer de novo essa questão. Se não conseguir, vai me avisando lá no grupo. Tá bom? Vamos fazer por último, para fechar, para não ficar tão longo essa aula. Tão longa essa aula. Vamos fazer a 3 e a gente dá uma paradinha, tá? Uma sequência de números naturais é tal que, dado o termo x, qualquer dessa sequência, se ele é par, então o próximo número será x dividido por 2. E se ele é ímpar, então o próximo termo será x mais 5. Se o primeiro termo dessa sequência é 6, o décimo termo vai ser... Eita. Uma sequência de números naturais é tal que um termo qualquer x, um termo qualquer dessa sequência é x. Se esse x for par, o que tu vai ter que fazer? Quem é que vai ser ele? Vai ser o próprio x dividido por 2. Mas se esse x for ímpar, se esse número x for ímpar, o que tu vai ter que fazer? Vai fazer ele mais 5, tá? Então, você tem duas regras e você tem que saber qual usar. Você vai ter o primeiro elemento, ele quer que você ache o décimo. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Ele vai querer saber esse décimo aqui, ó, tá? Você, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, 9 e 10. Tá, o primeiro termo ele te deu, o primeiro termo é 6. Então, esse é o meu x inicial. Esse é o meu x inicial. Esse x é 6. Ele diz, para cada número, se esse número x for par, o que tu vai fazer? Vai dividir por 2. E se for ímpar, tu vai acrescentar 5. Foi isso que ele quis dizer. Se esse número for par, o que você vai ter que fazer na realidade? Quando o número for par, você vai dividir por 2. E se esse número for ímpar? Em outras palavras, se esse número for ímpar, o que tu vai fazer? Você vai pegar ele mais 5, tá? Então, vamos lá. Esse número aqui não é par? O que vai ser o próximo? Ele dividido por 2, dá 3, tá? Opa! Quem é esse número? Ele é ímpar. Então, quem é que vai ser o próximo? Quando é ímpar, vai ser ele mais 5, né? Quando é par, você divide por 2, e quando é ímpar, você soma 5. Então, 3 mais 5, 8. Opa, deu par. Deu par. Então, você vai ter que dividir por 2. Vai dar 4. Esse cara aqui, opa, ele é par. Se ele é par, o que tu vai ter que fazer? Dividi-lo por 2, e vai dar 2. Opa, é par, né? Se é par, eu vou ter que dividi-lo por 2. 2 por 2 dá 1. Ah, deu ímpar. Se deu ímpar, bora somar 5. Quanto é que é 1 mais 5? 6. Opa, deu par. Se deu par, bora dividir por 2. Vai dar 3, né? Ah, deu ímpar. Beleza, se deu ímpar, bora somar 5. 5 mais 3, 8. Opa, deu par. Se é par, bora dividir por 2, que vai dar 4. E ele não quer saber esse décimo? Então é 4. Se deu 4, é a minha letra C. Ok? Tenta fazer tudo de novo, porque a linha da FGV, com relação a sequências, é dessa linhagem que ela trabalha, tá bom? No nosso próximo vídeo, vou já disponibilizar isso para vocês, e o nosso próximo vídeo eu entrego para vocês, vão ser mais questõezinhas de sequências, tá bom? Então, vamos aqui, dar uma paradinha, para dar uma descansada, para a apresentação. Tá, galera? Então, eu agradeço aí, tá? A todos vocês, já estamos quase finalizando esse nosso bloco de assuntos, tá bom? Qualquer dúvida, estamos lá no WhatsApp, tá? Um beijo e tchau. Tchauzinho.